Olá pessoal, eu sou Adriano Alves, estamos de volta aqui na nossa viagem pelo Novo Testamento, chegando hoje a Mateus capítulo 2, versículo 11. Vamos ler? Diz o texto: Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Veja neste texto, em primeiro lugar, a expressão que aparece lá no comecinho do versículo, casa, porque normalmente nós vemos algumas ilustrações dos magos chegando em uma manjedoura entre os animais para entregar os presentes a Jesus, né? Para começo de conversa, essas ilustrações já apresentam o número de 3 magos, mas as escrituras não dizem quantos são. E essas ilustrações também retratam esses magos como reis, o que as escrituras também não indicam. Apenas eram sábios homens, muito respeitados em sua época, em sua geração, porque tiveram acesso imediato ao rei Herodes quando chegam a Jerusalém. E aqui o fato do texto do versículo 11 é que eles estão entrando em uma casa, não em uma manjedoura. Possivelmente José conseguiu uma casa logo após o nascimento de Jesus. Já deveria ter passado aquela agitação, aquela efervescência da época do recenseamento, também dos pagamentos de impostos, quando as pessoas deveriam vir fazer suas prestações de contas às suas cidades de origem, e a cidade estava lotada e deveria já ter passado então este período e José conseguido uma casa para abrigar a sua família, a sua recém-família, né, com o seu recém-nascido, o menino Jesus. E eles ficaram nessa casa possivelmente, ou no mínimo 40 dias, né? Vamos dizer aí que no mínimo 40 dias, porque é o período que a lei de Moisés exigia para a purificação da mulher depois que ela dava à luz uma criança. Então, no mínimo, eles estiveram durante 40 dias nessa casa, mas possivelmente ficaram mais tempo até que a história prossegue e eles deixam essa casa. Nós vamos ler isso depois, mas antes, ainda aqui no versículo 11, veja só o que o texto está dizendo. Prostrando-se, o adoraram. Veja que coisa maravilhosa, porque estes homens não eram judeus, não serviam, possivelmente não serviam ao Deus de Israel, porque o texto diz que eles eram magos, e magos de magia mesmo, ou seja, eram pessoas dedicadas a estas práticas. E estas práticas são condenadas nas escrituras hebraicas. As escrituras sagradas, o Antigo Testamento condena as práticas de magia, de astrologia, e, enfim, todas estas práticas das religiões de mistério, do ocultismo, e eles, o texto confessa, o texto diz, o texto mostra que eles eram magos. Então, certamente eles não serviam ao Deus de Israel porque a sua profissão não obedecia logo de cara à palavra do Deus de Israel. Entretanto, por causa de uma luz muito maior do que as suas práticas de magia, eles param tudo, deixam as suas coisas lá no Oriente e vêm para Jerusalém porque eles contemplaram um sinal no céu. Falamos sobre isto na aula passada. Eles param tudo e vêm para Jerusalém, agora chegam até Belém e estão se deparando com uma luz maior do que tudo aquilo que eles conheciam. Suas práticas
suas magias e tudo aquilo que eles praticaram, agora fica pequeno, fica ocultado, fica ofuscado diante da luz de Jesus. Nasceu ali, menino, recém-nascido, diante dos olhos deles, e eles se prostram, eles adoram. Eu vou citar pela terceira vez aquela a referência que Jesus diz: as prostitutas e os publicanos entram adiante de vós no reino dos céus. Jesus diz isso para os religiosos. E Jesus estava ciente de que os religiosos de plantão, os homens do livro, os homens da Bíblia, embora as Escrituras ainda não fossem chamadas de Bíblia naquela época, mas os homens das Escrituras, os homens da teologia, os homens do templo, os homens da religiosidade, os homens das roupas suntuosas, os homens do palavreado bonito, os homens da gíria religiosa, nenhum deles aparece para se prostrar e adorar ao Senhor Jesus. Mas estes magos vieram de longe e o adoraram. Está demonstrando a natureza do Evangelho, que é universal. Não está limitado à placa religiosa, não está limitado ao estereótipo, à casca, à embalagem. O Senhor sonda os corações e estes homens tiveram o privilégio de ver, de contemplar o Verbo encarnado, recém-nascido ali diante dos seus olhos. Que coisa maravilhosa! Muito bem, agora o texto prossegue. O texto diz que eles abriram os seus tesouros. E o que tinha nos seus tesouros? Ouro. Tinha ouro. Ouro diz respeito ou indica a realeza de Jesus. Jesus, da linhagem real de Davi, e vem cumprir um ministério real. Ele vem para instaurar um reino que não terá mais fim, e esta palavra vai se cumprir. Portanto, Jesus é indicado como um rei. Ele está recebendo ouro. Ele também recebe incenso. Incenso tem a ver com as práticas sacerdotais no templo, quando as pessoas ofereciam a Deus os seus sacrifícios. Enfim, os sacerdotes ofereciam incenso dentro do templo, adorando ao nome do Senhor. Nós vamos observar isto. Deixa eu abrir aqui no nosso aplicativo um dicionário para mostrar para você a definição da palavra. Olha só, está aberto aqui mirra, depois a gente volta em mirra. Vamos escrever aqui agora incenso. Incenso. Ok. Concluir, vamos lá. Tá aqui, conseguimos. Incenso. Produto resinoso extraído por meio de uma incisão na casca de uma árvore procedente da Índia, Somália ou Arábia do Sul. Era utilizado para fins litúrgicos. Tem uma referência bíblica mostrando o uso do incenso no Novo Testamento. Vamos abrir então esse texto aqui. Olha aí, já abriu. Lucas 1:9. Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Muito bem. Então aqui está falando de Zacarias, né, que entrou lá para oferecer um incenso. Zacarias, o pai de João Batista, e ele era um sacerdote e estava ali, né, cumprindo este ritual. Então o incenso era oferecido a Deus quando os magos oferecem ao Senhor o incenso. Eles estão demonstrando a superioridade do Senhor Jesus, no sentido de que Ele é Deus. Certo? Entendido?
Então vamos agora para o próximo presente, né? Então, ouro fala da sua realeza, incenso fala da sua divindade, porque o incenso era oferecido ao Senhor no templo. E Jesus, 100% homem, 100% Deus, para cumprir o propósito da salvação aqui na terra. E qual é o terceiro presente? Terceiro presente é mirra. Pois bem, a mirra fala do sacrifício de Jesus, fala da sua morte. Vamos abrir aqui o dicionário para mostrar para você, né? Já estava aberto aquela hora. E aí a gente escreveu incenso. Deixa eu escrever aqui mirra. Vamos lá. Mirra. Pois bem, aqui está. Mirra, resina viscosa que, misturada com óleos, servia para fabricar perfumes. É um dos presentes que os magos ofereceram a Jesus. Mateus 2:11 é o texto que a gente está estudando agora. Misturada com vinho, podia aliviar as dores dos condenados à morte. Jesus negou-se a beber essa mistura quando estava na cruz. Essa substância fez parte do material com o qual o corpo de Jesus foi embalsamado. Então vamos ver essa última referência aqui. O corpo de Jesus foi embalsamado. João 19, João 19, 39. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Olha só, os magos, lá no nascimento de Jesus, já haviam oferecido este presente para o Senhor Jesus, mirra, falando do seu sacrifício, da sua morte, falando da sua entrega, quando ele se entregou na cruz do Calvário e deu a sua vida por nós. Ouro, incenso e mirra, presentes significativos e indicativos do propósito de Deus para a nossa vida. Muito bem, meus queridos. Deixa eu abrir aqui a minha cara, né? Não mostrei a minha cara hoje. Muito bem, meus amados. Feliz em estar com vocês. Quero convidá-lo para deixar a sua curtida, fazer o seu comentário, se inscrever. A sua interação potencializa o alcance. O YouTube entrega este vídeo para mais pessoas se você interagir com a gente aqui, tá bom? Muito obrigado e até mais na paz do Senhor Jesus.